Se você é um cara que não se considera atraente, desejado pelas mulheres, neste vídeo eu vou te mostrar coisas que fazem você ser considerado irresistível. O cara que passa e a mulher diz, é este homem que eu quero. Se você quiser saber quais são essas coisas, fica neste vídeo. Primeira coisa que faz você ser irresistível é o gatilho da semelhança. A ciência diz que se atraímos por tudo que seja de alguma forma parecido com nós, e mulher com certeza se atrai para o homem que de alguma forma ele tem gosto, interesse, geralmente o mesmo estilo. Quando você está conversando com a mulher, busque entender. Quando ela está falando alguma coisa e você percebe que essa mulher está falando de um tema que você gosta, um tema que você tem algum tipo de interesse, se aprofunda nesse tema, mostra que você também sabe sobre isso, seja filme, seja alguma coisa que está muito em alta hoje, dorama, K-pop. Eu não sou muito adepto à cultura coreana, essas coisas, mas se você percebe que é algo importante para a mulher, mano, se aprofunda nesse tipo de coisa. E outra coisa que potencializa essa técnica é você espelhar a sua linguagem corporal junto com a da mulher. Por quê? Se a mulher está com os braços cruzados, o natural é que você cruze os braços também. E isso faz com que você se torne um espelho. Isso também pode acontecer com o tom de voz. A mulher está falando super empolgada, falando rápido, fala também rápido. Ou ela está falando uma coisa muito séria, o natural é que você fale mais devagar, sem pressa, sem você querer ser diferente. Você de alguma forma você entra em uma conexão e você estão na mesma sintonia. E isto faz com que a mulher olhe para você e queira conversar mais. Quando eu estou conversando com alguém, uma coisa que eu percebo que geralmente conecta muito é quando eu estou falando uma coisa que é muito natural hoje em dia. A maioria das meninas estão na academia. Quando eu falo sobre musculação, sobre treino, começo a usar os aparelhos, eu começo a usar o nome das coisas que eu não sei, elas começam a falar sobre a experiência dela, falar sobre como é que é o treino, como é a alimentação, e a gente se conecta muito, porque tem uma semelhança, tem um vínculo em relação a isso. Então se liga. A segunda coisa que faz você ser irresistível é a voz grave e controlada. Sabe quando você fala de uma forma muito apressada, parece que você está querendo a todo custo se livrar do que a mulher está dizendo ou da presença dela? Isso transmite insegurança. Quando você está conversando com ela, calma, respira, relaxa, não tem pressa de falar o que está aí dentro. Às vezes ela perguntou alguma coisa a você, use esse tempo para você pensar, não tem pressa de responder. Porque você, quando falar, tem que ser um cara mais assertivo. E o tom de voz grave é aquela voz mais masculina, não é aquela voz muito infantil. O que seria a voz infantil? Aquela voz que fala, e aí galera, tudo bom? É aquela voz muito pro lado mais cômico, aquele tom de voz mais amigável. E a voz grave é você falando um pouco mais sério, você modular a sua voz, você olhar no fundo do olho dessa mulher e você ser bem assertivo. Porque quando tá conversando com ela, você quer criar uma tensão sexual, é só você modular a voz. Você falar um pouco mais devagar e falar nesse tom de voz grave. A mulher vai entender a sua intenção só com o tom de voz que você fala com ela. Por exemplo, é muito diferente quando eu falo, olha, eu gosto muito de conversar com você, mas, cara, às vezes eu perco o meu raciocínio, fico meio que sem saber o que dizer. Agora com a voz um pouquinho mais grave. É muito bom conversar com você. Às vezes estou conversando, eu perco o raciocínio, eu esqueço o que eu vou dizer. Você faz eu ficar assim. Porra. Qual diferença tem? Só o tom de voz. Então usa isso. Ah, Wesley, eu não sei fazer esse tipo de coisa. Cara, começa a treinar em casa, no espelho. Não tem medo de treinar com teus amigos. Geralmente aquela amiga sua treina, vê a reação dela. Mas não tenta fazer isso de uma forma forçada o tempo todo. É aos poucos, até você entender o padrão, como tem que fazer isso. E desta forma você se torna um cara mais interessante e irresistível. A ciência mostra por si só que a melhor forma de você transmitir alguma coisa séria é o tom de voz. Porque nossa comunicação é 93% não verbal. É muito mais a forma que eu falo, como eu expresso do que eu digo. Então se liga. Terceira coisa que faz você ser um cara mais irresistível, a assertividade ao falar. Não adianta você ser aquele cara que a mulher está falando sobre alguma coisa e você não consegue falar de forma clara, você não consegue falar
o que ela quer ouvir. E quando eu falo ser assertivo, é você simplesmente aprender a observar, entrar em um estado de presença. Quando eu entro numa conversa, eu tenho que se tornar um cara mais observador. E eu não ficar pensando em coisas aleatórias, em coisas que vão acontecer, porque isto transmite para ela que eu não estou interessado genuinamente na conversa. E eu preciso me interessar genuinamente. Uma das coisas que faz você ficar mais presente que eu estou conversando é você começar a treinar isso em casa, fazendo atividades que deixam você presente. Por exemplo, meditação, você começar a ler livros e você se afastar um pouco do telefone, porque tem muito cara que vão conversar com a mulher e ele fica lá no telefone, fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Porra, tu acha que isso faz com que você seja assertivo? Lógico que não. A assertividade é isso. Se eu escuto, eu sei o que vou dizer. Um dos maiores problemas dos homens é assunto. E o assunto acaba porque os homens, eles não prestam atenção no que a mulher está dizendo. Porque quando eu observo, posso fazer uma pergunta sobre o que a mulher falou e desta forma eu tenho um assunto. Porque o assunto é composto de 3 coisas. O que eu digo, a pessoa e o ambiente. Minhas experiências, experiência da mulher e o que acontece à minha volta. Então se liga nisto. E quando entrar em qualquer tipo de conversa, coloca o telefone no bolso e coloca um objetivo. Eu apenas vou prestar atenção no que essa mulher está dizendo. Desta forma, tu se torna um cara interessante e tu vai ter assunto, cabaço. E a quarta coisa que faz você ser um cara desejado, um cara que simplesmente vai ser irresistível, é o toque físico. Porque não existe atração sem toque. Você está cansado de ouvir isso da minha parte. E como que eu vou ser um cara que vou tocar mais a mulher, um cara que vai ter essa fisicalidade de forma natural? Cara, desde o começo que tu cumprimentou a mulher, tu já tem que demonstrar para ela que você é um cara físico. Como? Geralmente você chega nela, você pode dar um abraço nela. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Prazer, Wesley, fulano. Ou você estende a mão. E a melhor forma de você tocar a mulher é você buscar pretextos perfeito para o toque. O que? A mulher falou alguma coisa que você concorda, alguma coisa que dá para você complementar com um toque, você diz a ela: sério que tu gosta disso? Eu também gosto disso, então toca aqui, é nóis. Isso é um toque físico. Às vezes você fazer um toque que é só seu e dela, uma brincadeira, um mantra, um gesto, alguma coisa que deixa você ser único. Toda vez que você vê essa mulher, você faz esse toque, por exemplo, um toque de mão, alguma coisa assim, porque você está buscando um toque físico. Uma coisa que eu faço muito, às vezes a mulher está falando alguma coisa, eu digo assim para ela: sério que tu tá assim? Ah, então eu vou te dar um abraço, tu tá carente. Aí elas ficam rindo e tal: não tô carente não, mas ela aceita o abraço de forma totalmente natural, porque desde o começo eu mostro para ela que eu tô brincando. Ela não vai negar um abraço na brincadeira. E quanto mais próximo, tranquilo. Às vezes pode até um beijo no rosto, um beijo na testa. Mas desta forma, tu é um cara que é totalmente o amiguinho, friendzone. E tu se torna um homem que sabe usar a fisicalidade a teu favor. E a fisicalidade é assim: existe parte do nosso corpo que são partes neutras. A mão é neutra. A parte do pescoço aqui já é mais sexual. O ombro, essa parte, é uma parte neutra. Parte que você pode tocar. Pernas, até o joelho, dependendo do contexto, é uma parte mais sexual, mais próxima. Cintura é muito próximo. Então, toca mais ou menos essas partes de cima. O cabelo, tranquilo, às vezes. Você, nossa, cheirou o seu cabelo? Que perfume é esse? Aproxima. Você vai contar uma história e você diz: isso aconteceu em mim, nessa parte do corpo, você toca no corpo dela. Então, você usa muito as mãos para gesticular, para apontar. Então, dessa forma, você se aproxima muito. E você percebe, se você se aproximar dela, chegar mais próximo e essa mulher não se afastar, quer dizer que ela está aceitando a sua fiscalidade. Mas você toca e a mulher faz expressão negativa, expressão que não está gostando e se afasta de você, então passo para trás e não foca tanto na fisicalidade, porque ela está desconfortável. O segredo é você manter a calma e você ir calibrando aos poucos. Tenta ser um cara mais físico com amigos, com a sua mãe, com a sua irmã, com as pessoas que você conhece, porque você já tem um grau de intimidade e é muito mais fácil você fazer isso quando elas não estão esperando. Então se liga. A quinta coisa que faz você ser irresistível é o cheiro e o estilo. É uma coisa que eu percebo, tem muito homem que ele sai fedendo. As axilas estão fedendo a suor, às vezes a roupa tão suada e é um cheiro muito desconfortável. O cara veio da academia
e ele não colocou perfume para ir para academia, ele já volta fedendo muito. Então é muito importante você andar sempre cheiroso, manter a higiene, você escovar os dentes, você tomar um banho. Cara, eu não deveria estar nem falando sobre isso. E isso deveria ser uma coisa que era natural e padrão da sua parte. Mas tem muito homem que ele esquece de focar nessa pequena coisa. Então você foca. Em relação ao estilo, vou te dar um exemplo e você vai entender. Se você é de alguma cidade praiana, cidade que tem tipo aqueles barzinhos, vai de chinela, camisa, tua pior que tiver, e vai de bermuda pra esse lugar. Pede uma água ou uma água de coco e senta lá e olha como é que vai tratar você o garçom, e olha como as pessoas que estão nesse lugar vão olhar para você. A segunda coisa que tem que fazer é voltar nesse mesmo lugar, só que um pouco diferente. Você vai vestir a sua melhor calça, por exemplo, a calça de alfaiataria, um tênis branco e uma camisa social, e coloca um óculos. Vai lá, pede a mesma coisa, olha como as pessoas tratam você. Seja o garçom, seja o dono, seja as pessoas à sua volta, as pessoas vão ser muito receptivas a você, porque existe um princípio psicológico chamado efeito halo. As pessoas linkam qualidades positivas às pessoas de boa aparência, e mulheres, elas vão ser muito mais receptivas quando você está um cara mais arrumado. Você vai ter mais oportunidade, porque tem muito homem que anda aí sem combinar nada. A primeira roupa que ele vê no guarda-roupa, ele começa a vestir e ele acha que vai estar atraente com esses mulambos que ele chama de roupa. Não! Você tem que aprender a jogar o jogo. Ah, Wesley, eu tenho que me moldar? Não. Mas se você quer sair na frente da maioria dos caras, ser um cara que vai ter mais oportunidades, joga o jogo, não reclama dele. Eu quero jogar o jogo, eu quero ser um cara que vai ter as melhores oportunidades. Já pensou? Tu tá um cara aí totalmente desleixado, tu tem uma possibilidade de encontrar alguém que vai te gerar um emprego, fazer mais grana, a mulher da tua vida, mas não vão olhar para você e ver valor. Mas quando você é um cara que tá aí bem alinhado, tá com a postura da hora, tá sendo aquele cara que tá com a comunicação lá muito boa, tu acha que tu não vai ter mais oportunidade, não? Tu acha que tu não vai conseguir uma mulher da hora só pelo fato dela ver valor em você? Não tô falando que vai interesseira, não. Tô falando que apenas as pessoas se atraem por isso. Então se liga. A sexta coisa é a pré-seleção. Mulheres, naturalmente, elas se atraem por homens que são desejados por outras mulheres. E você, se quer ser um cara que vai ter mais oportunidades, mais possibilidades com mulheres, começa a conhecer mulheres e geralmente não pega todas. Quando você for um cara que está postando história com mulher, tá em festa, geralmente conversando com muitas mulheres, elas estão dando risada, homens vão olhar, quem é esse cara? Mulheres vão olhar, quem é esse cara? Porque as mulheres, em maneira geral, são competitivas. Elas buscam os que estão no topo. E quando você é validado por outras mulheres, elas entendem que algum valor existe em você. Então elas vão querer saber o porquê elas estão ali e o que você tem de especial para que faça mulheres parar para conversar com você. Como é que eu conheço mais pessoas? Como é que eu conheço mais mulheres, Wesley? Sai de casa, cabaço. Vai no shopping, conhece pessoas do teu trabalho, de um setor que você não costuma ir. Na escola, se você é um menino que ainda está estudando, adolescente, vai em outras turmas, faz amizade. Amigo de amigo, tenta conhecer e começa a se movimentar um pouco mais. Quando você se movimenta, quando você sai de casa, quando você é aquele cara que está buscando, simplesmente as coisas vêm até você. Porque meu pai dizia direto, nada que é bom vem até você, a menos que você faça um esforço para que isso chegue à sua vida. Isso é muito poderoso. E geralmente seja o cara mais proativo quando chegar em qualquer lugar. Seja o cara que vai se apresentar, o cara que vai falar com mais pessoas, o cara que vai estar disposto a conhecer as pessoas. E como é que eu faço para me apresentar, para iniciar uma conversa? Geralmente uso um abridor indireto. É aquele que você vai pedir informação, opinião. Você vai fazer alguma coisa relacionada ao ambiente, tipo falar o que aconteceu no ambiente. E isso você usa esse contexto para que você inicie a conversa e daí você desenrola. Tem algum vídeo aqui no meu canal sobre assunto, não sei em qual é a ordem, mas tem vídeo aqui sobre assunto. Então assiste para que você saiba o que dizer quando estiver na frente de uma mulher. Sétimo e último, intenção. Cara, você está conversando com a mulher, você tem que colocar o pau na mesa, ela tem que ver que você a quer. Só pelo seu olhar. Você olhar essa mulher com desejo, com vontade. Mas se você for esse cara que não tem intenção na parada, você não demonstra o que quer, você não vai conseguir nada.
E a melhor forma de você demonstrar intenção para a mulher é você fazer geralmente brincadeiras. Você está conversando com uma mulher e você está conversando, você não sabe que ela quer alguma coisa com você, mas está com desejo. Às vezes ela fala alguma coisa relacionada à mãe, eu fiz isso com a minha mãe e tal. Você, sério? Com a minha sogra? Ela vai dar uma risada. Não, tá só o caralho. Mas você já deixa claro o que você quer para ela. Ela fala, chama você de amigo, você olha para ela e diz: minhas intenções com vocês são outras, a gente não é amigo. E dá uma risadinha. Mas relaxa que eu sou difícil. Porra, isso é muito foda. Mas quando você não sabe jogar esse jogo, você não sabe entrar no jogo da conquista, você fica muito a mercê que a mulher chega até você. E uma boa mulher, ela nunca vai chegar no homem. Mulher que é aquelas vadias que não vale nada, ela chega no homem, porque são oferecidas. Várias e várias vezes, mulher chamou eu pra sair, já saí com algumas, mas eu tenho experiência própria. Quando a mulher chega em mim e a gente sai, mano, não é da hora. Por quê? O meu esforço não aconteceu. Eu olho pra essa mulher e eu não sinto aquele desejo, aquela admiração por ela, mas quando eu chego na mulher, eu passo por todas as fases da atração, ao ponto de iniciar uma conversa, depois conversar com ela, marcar um encontro, talvez ficar com ela ou não. Cara, pra mim se torna muito mais gostoso, porque a conquista é viciante. Muito gostoso o jogo da sedução. Você tá olhando olho no olho, você tá tocando, você tá brincando, você tá vendo o que você tá dizendo tá funcionando ou não, você ir moldando, você vendo a intenção por parte da mulher. Porra, mas tem que ter intenção desde o começo. Eu ganhei a confiança dela, aí é o momento de você demonstrar sua intenção. Não existe espaço para estar brincando, para estar pensando, e aí, será que eu vou ser rejeitado? Confia em você, no seu potencial. Se você acreditar que você consegue, você vai conseguir. Mas quando você chega na mulher com medo de ser rejeitado, você vai ser rejeitado, porque mulher lê insegurança de um homem. Tem que colocar o pau na mesa sempre. Então se liga nisso. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário se esse vídeo foi relevante, te ajudou de alguma forma. Eu sou Wesley Marques e este é o canal Conexão Masculina. Te vejo em algum vídeo que aparecer aqui na tela.